Saudação a você, querido irmão e querida irmã. Neste momento, quero agradecer a Deus por suas inúmeras bênçãos, pelo seu cuidado paterno, por suas maravilhosas bênçãos na vida de cada um de nós. Eu quero começar citando Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Lá a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui nós temos dois tipos de pessoas. Aqueles que estão amparados nas mãos de Deus, são aqueles que guardam a sua palavra no coração, e aqueles que são chamados de habitantes da terra, ou os moradores da terra, ou aqueles que vivem sobre a terra. Então são os dois tipos de pessoas, distintos no livro do Apocalipse. Os que guardam os mandamentos de Deus, ou guardam a sua palavra em seu coração, e aqueles que são retratados como moradores da terra, que mais tarde também serão chamados de transgressores da sua lei, aqueles que adoram o dragão, a besta e o falso profeta, aqueles que recebem o sinal da besta. Mas bem, a nossa preocupação neste momento é, quem sabe, de medo, insegurança. Eu quero dizer para você que você não precisa ter medo. Geralmente, na hora da crise, a palavra de Deus para o seu povo é: não tenha medo, eu sou contigo, não temas. No ministério de Cristo, ele muitas vezes disse isso, diante das situações difíceis pelas quais os discípulos passaram juntamente com ele. E a sua palavra era sempre: não tenha medo. Se você olhar para trás, para a história do povo de Deus, Deus sempre esteve com seu povo na hora da crise. Se você olhar para Noé, Deus estava ali com Noé, providenciando uma arca, uma salvação para ele e para a sua família. Se você olhar para Ló, na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus estava ali mandando seus anjos, ao ponto dos anjos tomarem a Ló pelo braço e tirarem ali do centro de destruição que era Sodoma e Gomorra. Se vocês olharem para Jacó, não foi diferente. A forma como Jacó foi preservado da morte em vários momentos, mesmo na hora da fome, através do seu filho José. Se vocês olharem ainda para Israel no Egito, o povo de Deus foi escudado, amparado por poderosos milagres. E na noite da libertação, estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Em Israel, em Canaã, não foi diferente. Mesmo quando o povo se afastava de Deus, Deus enviava os seus libertadores para libertar o seu povo. Deus fez muitos milagres nesse período. E se vocês olharem para Israel, em relação aos assírios, Deus protegeu o seu povo naquelas horas difíceis. Numa só noite, Deus libertou o seu povo, trazendo juízo aos inimigos do povo de Deus, onde morreram 185 mil numa só noite. E se vocês olharem para Israel e os medo-persas, veja, havia um decreto de morte. A situação não era boa para o povo de Deus, mas Deus providenciou livramento através da sua serva Ester, das orações que foram feitas, da entrega do povo de Deus à oração e ao jejum naquela hora de crise. Se vocês olharem para Israel em Babilônia, aqueles que desobedeceram, que não se entregaram nas mãos de Deus, tudo bem, pereceram ali, em 586, quando Jerusalém foi destruída. Mas Deus preservou aqueles que foram fiéis a Ele, aqueles que confiaram nele. Então, para aquele que confia, para aquele que se escuda nas mãos de Deus, não há o que temer. Deus, através da história, sempre guardou e sempre protegeu o seu povo. Se vocês olharem ainda para o povo de Deus em relação aos romanos, a igreja de Deus em relação aos romanos, não foi diferente. No ano 70, o povo de Deus foi libertado. Deus providenciou fuga, Deus providenciou livramento para o povo de Deus. Durante os 1260 anos, mesmo sob forte perseguição, passando as mais diversas dificuldades, Deus guardou e protegeu o seu povo, providenciou até o deserto como casa para o seu povo, mas o seu povo não estava só. Deus providenciou livramento, diz o livro do Apocalipse. E para a igreja remanescente? E para a igreja que está hoje frente ao conflito final,
aos embates finais que estão diante dele. Não tenha medo. A promessa é certa para cada um daqueles que se colocam nas mãos de Deus. Querido amigo, este momento, a nossa maior preocupação deve ser o quê? Oração, entrega completa nas mãos de Deus. Somos convidados também a jejuar nesses momentos de crise, mas não tenha medo. O medo é para aqueles que não têm confessado, para aqueles que não têm se arrependido. E Deus está dando para mim e para você a oportunidade de parar, para ler, para estudar, para refletir, para comungar mais, para orar mais. Então aproveite este momento. Não deixe que nenhuma distração tire você daquilo que realmente é importante. Vamos nos unir. A partir de hoje, a cada dia e nos dias de culto, estarei mandando algum tipo de mensagem para vocês, orientando quanto à questão das profecias, quanto a detalhes, quanto ao roteiro, ao cronograma de como os eventos se sucederão, até onde é possível nós compreendermos, entendermos e partilharmos isso com vocês. Tá bom? Vamos orar juntos, vamos aproveitar esses momentos que Deus nos dá de manhã, meio-dia, de tarde, de qualquer outro momento para interagirmos em oração. E não tenha medo, nós estamos nas mãos de Deus. Nós não somos membros isolados por aí. Somos um corpo, somos um edifício, somos uma igreja. Deus tem um povo na face da terra. E esse povo somos nós. Você faz parte desse povo, eu faço parte desse povo. Então neste momento vamos nos volver para a Bíblia, vamos vigiar, vamos orar e vamos nos preparar. Porque a coisa mais importante neste momento de crise agora é nós nos colocarmos nas mãos de Deus, buscarmos o derramamento da chuva serôdia, porque é o batismo com o Espírito Santo que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Oremos, portanto, e nos entregamos nas mãos de Deus, agora e sempre, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amém.